Inteligência emocional. A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, de Daniel Goleman. Este não é um mero livro de autoajuda. É um trabalho seminal de síntese e divulgação científica que catapultou um conceito acadêmico obscuro para o centro do debate público sobre sucesso, educação e a própria natureza da inteligência humana. Deixe aqui nos comentários o livro que você quer ver a análise aqui no canal. Prefácio e introdução. O paradigma perdido. Daniel Goleman, doutor em psicologia pela Universidade de Harvard e escritor de ciência do The New York Times, inicia sua obra estabelecendo um paradoxo crucial. Por que pessoas com alto QI, os superdotados acadêmicos, frequentemente naufragam na vida, enquanto outras com QI modesto alcançam sucesso e realização desproporcionais? A resposta, ele argumenta, reside em um conjunto de habilidades amplamente negligenciadas pela ciência e pela cultura ocidental, mas que são, na verdade, mais determinantes para o florescimento humano. A inteligência emocional, LE. Goleman não inventou o termo. Seu mérito colossal foi sintetizar décadas de pesquisas neurocientíficas e psicológicas dispersas, de pioneiros como Peter Salovey, John Mayer, Howard Gardner, Joseph Ledoux e Antônio Damasio, em uma estrutura coesa, acessível e irresistivelmente persuasiva. A introdução do livro é um manifesto contra a tirania do QI, proclamando a existência de um paradigma perdido na compreensão do potencial humano. Análise capítulo a capítulo, aprofundada e crítica. Parte 1. O cérebro emocional. Capítulo 1. Para que servem as emoções? Núcleo do capítulo. Goleman inicia com uma pergunta fundamental, often taken for granted. Ele argumenta, a partir de uma perspectiva evolutiva, que cada emoção tem um propósito adaptativo. O medo prepara o corpo para fugir de um perigo, a reação de luta ou fuga. A raiva mobiliza a energia para remover um obstáculo. A alegria fortalece os laços sociais. O nojo rejeita o que é potencialmente tóxico. As emoções são, em essência, impulsos para agir, planos de ação instantâneos que a evolução nos legou para lidar com desafios de vida. Análise e profundidade. Nuance filosófica. Este capítulo resgata as emoções de um status secundário e quase pejorativo na tradição filosófica ocidental, que desde Platão tendeu a privilegiar a razão, o cocheiro, controlando as emoções desordenadas, os cavalos. Goleman, ecoando Hume e Spinoza, sugere que a razão e a emoção não são antagonistas, mas parceiras intricadamente entrelaçadas. A emoção informa e energiza a razão refine e direciona a emoção. Conexão com a neurociência. Goleman introduz o conceito do sequestro neural ou sequestro amidaloide. A amígdala, uma estrutura cerebral primal, age como um sistema de alarme neural, armazenando memórias emocionais e reações. Em situações de alto estresse, a amígdala pode disparar uma reação emocional intensa antes que o neocórtex, o cérebro pensante, tenha tempo de processar a situação completamente. Isso explica por que, em um acesso de raiva ou pânico, dizemos ou fazemos coisas das quais nos arrependemos depois. A amígdala sequestrou o cérebro. Capítulo 2. Anatomia de um sequestro emocional. Núcleo do capítulo. Este capítulo mergulha mais fundo na neuroanatomia da emoção, detalhando a dança neural entre a amígdala e o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é o gestor executivo do cérebro, responsável pelo planejamento, julgamento e, crucialmente, pela regulação das emoções. Goleman explica que a via neural entre o tálamo, que recebe estímulos sensoriais, e a amígdala é mais rápida e curta do que a via para o neocórtex. Isso significa que temos uma reação emocional bruta e imediata antes de uma interpretação racional e refinada. O papel do córtex pré-frontal é frear ou modular a resposta da amígdala. Análise e profundidade. Interpretação crítica. Esta é a base neurobiológica da inteligência emocional. Uma LE baixa significa uma amígdala hiperreativa e ou um córtex pré-frontal fraco ou lentificado, levando a frequentes sequestros emocionais. Uma LE alta significa um sistema de regulação eficiente, onde a emoção é sentida, mas não comanda a ação de forma destrutiva. Implicações para a educação. Goleman lança sementes para um argumento que desenvolverá mais tarde. Se podemos entender e treinar este circuito, podemos literalmente educar a resposta emocional das crianças e adultos, fortalecendo a conexão pré-frontal amígdala. Parte 2.
A natureza da inteligência emocional. Capítulo 3. Quando o esperto é burro. Núcleo do capítulo. Aqui, Goleman apresenta evidências avassaladoras para seu argumento central. Através de estudos de caso e pesquisas longitudinais, ele demonstra como o QI prediz, no máximo, 20% do sucesso na vida. Os 80% restantes são atribuídos a outros fatores, sendo a Lé o principal deles. Ele cita o famoso teste do marshmallow de Walter Mischel. Crianças que conseguiram postergar a gratificação, comer um marshmallow agora para ganhar 2 depois, se tornaram adultos mais bem-sucedidos, saudáveis e socialmente competentes. Esta capacidade de adiar a gratificação é um pilar da Lé. O capítulo mostra acadêmicos brilhantes falhando em suas carreiras por falta de tato político, empatia ou autocontrole, enquanto pessoas com habilidades sociais aguçadas ascendem aos mais altos escalões. Análise e profundidade. Nuance sociológica. Goleman está efetivamente redefinindo o que uma sociedade valoriza como inteligência. Ele desafia o modelo de educação industrial, obcecado em medir aptidões cognitivas em detrimento de competências que realmente importam na vida real: persistência, automotivação, controle de impulso, empatia. O conceito de flow, fluxo. Goleman introduz a ideia de Mihaly Csikszentmihalyi de flow, um estado de concentração absoluta e prazer na execução de uma tarefa. Manter-se em flow requer alta Lé, capacidade de silenciar a crítica interna, autogestão, e focar a atenção, autoconsciência. Capítulo 4. Conhece-te a ti mesmo. Núcleo do capítulo. Goleman detalha os 5 domínios principais da inteligência emocional. O primeiro e mais fundamental é a autoconsciência. Autoconsciência. A capacidade de reconhecer um sentimento no momento em que ele ocorre. É a pedra angular da Lé. Sem a consciência precisa de nossas emoções. Somos reféns delas. Envolve um metamonitoramento contínuo dos próprios estados internos. Goleman distingue entre estar ciente da emoção e ficar preso nela. A autoconsciência permite um certo distanciamento. Estou sentindo raiva em vez de eu sou uma pessoa raivosa. Análise e profundidade. Conexão com a filosofia oriental. Este capítulo ecoa profundamente as práticas de mindfulness e meditação, que são treinos formais para a autoconsciência. A ideia de observar os pensamentos e emoções sem se identificar com eles é central tanto no budismo quanto no conceito de autoconsciência de Goleman. Os estilos de lida. Ele descreve como as pessoas lidam com as emoções desagradáveis. Conscientes, aceitam e lidam com elas. Rendidas, são overpowered por elas. E resignadas, aceitam passivamente o mau humor sem tentar mudá-lo. Capítulo 5. Escravos da paixão. Núcleo do capítulo. O foco aqui é no segundo domínio, autogestão ou autocontrole. A capacidade de lidar com as emoções de forma adequada, canalizando-as para comportamentos produtivos. Goleman explora a fisiologia das emoções tóxicas, como a raiva e a ansiedade, mostrando como elas desregulam o corpo e o coração. A ruminação, o hábito de remoer mágoas e preocupações, é identificada como um dos padrões mais destrutivos, alimentando ciclos de ansiedade e depressão. Ele oferece estratégias para quebrar esses ciclos, como a reavaliação cognitiva, reinterpretar uma situação de forma menos ameaçadora, e o uso de técnicas de relaxamento. Análise e profundidade. Crítica ao desabafo. Goleman apresenta pesquisas que mostram que desabafar a raiva, longe de ser catártico, é como jogar gasolina no fogo. A expressão da raiva, sem regulação, reforça os circuitos neurais da agressividade. O otimismo como competência. Ele introduz o trabalho de Martin Seligman sobre estilo explicativo. Pessoas otimistas, um subproduto da alta Lé, veem os fracassos como temporários e específicos, enquanto os pessimistas os veem como permanentes e generalizados. O otimismo, portanto, pode ser aprendido. Capítulo 6. A aptidão mestra. Núcleo do capítulo. Este capítulo é dedicado ao terceiro domínio, automotivação. Goleman argumenta que a capacidade de se motivar é uma função emocional. Envolve adiar a gratificação, conter a impulsividade e entrar no estado de flow. Pessoas com essa aptidão são mais produtivas e eficazes em qualquer campo. Elas são guiadas por um interesse intrínseco, não apenas por recompensas externas.
A chave é envolver as emoções a serviço de um objetivo. A esperança e o otimismo, por exemplo, são emoções que sustentam a perseverança diante dos obstáculos. Análise e profundidade. A neurologia do flow. Goleman detalha como o estado de flow está associado a uma quietude das regiões frontais do cérebro, uma desativação temporária do ego, permitindo uma performance livre de autoconsciência crítica e cheia de prazer. Diferença entre motivação por medo e por prazer. Ele distingue a motivação negativa, fugir da dor, da positiva, buscar a realização, mostrando que a última é muito mais poderosa e sustentável a longo prazo. Capítulo 7. As raízes da empatia. Núcleo do capítulo. O quarto domínio da Lé é empatia. A capacidade de reconhecer e compreender as emoções dos outros. Goleman é enfático. Empatia não é simpatia, sentir pelo outro, ou compaixão, sentir com o outro e agir. É a leitura precisa dos estados emocionais alheios. A base neural da empatia, ele argumenta, são os neurônios espelho, um sistema que reflete as ações e intenções dos outros, permitindo-nos sentir em nosso próprio corpo um eco do que o outro está experienciando. A empatia é a base fundamental para todas as habilidades sociais. Análise e profundidade. Empatia cognitiva versus emocional. Goleman faz uma distinção crucial. A empatia cognitiva é entender como o outro pensa e vê o mundo, útil para negociações. A empatia emocional é sentir com a pessoa. Ambas são importantes, mas em doses diferentes para diferentes contextos. A falta de empatia. Ele explora as consequências da falta de empatia, desde a desconexão social comum até patologias como o narcisismo e a psicopatia. Capítulo 8. As artes sociais. Núcleo do capítulo. O quinto e último domínio é habilidades sociais. A aptidão para manejar bem as emoções em relacionamentos e ler situações sociais com precisão. É a culminação de todos os outros domínios. Você precisa se conhecer e se controlar para poder se relacionar bem. Este capítulo cobre uma vasta gama de competências: comunicação clara, persuasão, liderança, trabalho em equipe, resolução de conflitos e construção de laços. Goleman mostra como pessoas socialmente hábeis são catalisadoras, capazes de guiar as emoções de um grupo para um resultado positivo. Análise e profundidade. Sincronia não verbal. Grande parte da comunicação emocional é não verbal. Pessoas com alta Lé são exímias em ler e responder a pistas sutis de linguagem corporal, tom de voz e expressão facial. Liderança servidora. Embora não use o termo, Goleman descreve o líder emocionalmente inteligente como aquele que pratica a empatia, inspira confiança, gerencia conflitos e coloca as necessidades da equipe à frente do seu ego. Conceitos que ecoam a liderança servidora. Parte 3. Inteligência emocional aplicada. Capítulo 9. Inimigos íntimos. Núcleo do capítulo. Goleman aplica a lente da Lé aos relacionamentos amorosos. Ele argumenta que os casais não brigam sobre fatos, mas sobre negociações emocionais falhas. Baseado no trabalho de John Gottman, ele identifica os 4 cavaleiros do Apocalipse que prevêem o fim de um relacionamento: críticas versus queixas, desdém, defensividade e obstrucionismo. Stone Valin. A saúde de um casamento depende da proporção entre interações positivas e negativas. A proporção mágica de Gottman é de 5:1. Análise e profundidade. A habilidade de reparar. A chave não é evitar conflitos, mas saber reparar os danos causados por eles. Isso requer autoconsciência para perceber que se está errado, autocontrole para parar a escalada e empatia para validar o sentimento do parceiro. Diferenças de gênero. Goleman discute as diferenças típicas na regulação emocional entre homens e mulheres, muitas vezes baseadas em socialização, que podem criar ciclos destrutivos de demanda-afastamento. Capítulo 10. Gerir com o coração. Núcleo do capítulo. A aplicação da Lé no mundo dos negócios. Goleman apresenta dados mostrando que a liderança emocionalmente inteligente é diretamente correlata com a performance financeira de uma empresa. Líderes com baixa Lé criam ambientes tóxicos de medo e ansiedade, inibindo a criatividade e a inovação. Líderes com alta Lé criam climas de confiança e segurança psicológica, onde os colaboradores se sentem à vontade para assumir riscos e contribuir com ideias. Ele introduz o conceito de cegueira emocional organizacional, a incapacidade de uma empresa de ler o clima emocional de seus funcionários,
levando a alta rotatividade e baixo engajamento. Análise e profundidade. Além da expertise técnica, este capítulo foi revolucionário ao argumentar que as competências técnicas, hard skills, são apenas o preço de entrada para uma posição de liderança. As competências emocionais, soft skills, são o que diferencia um bom líder de um líder excepcional. Inteligência organizacional. Goleman expande o conceito de LE para toda a cultura de uma empresa, sugerindo que organizações podem ser emocionalmente inteligentes ou disruptivas. Capítulo 11. A mente e a medicina. Núcleo do capítulo. Uma das partes mais fascinantes do livro, onde Goleman explora a conexão mente-corpo. Ele revisa o campo da psiconeuroimunologia, mostrando como estados emocionais negativos, como desesperança e depressão, enfraquecem o sistema imunológico e exacerbam doenças. Emoções tóxicas como a raiva e a hostilidade são ligadas a doenças cardiovasculares. O estresse crônico acelera o envelhecimento celular. Inversamente, emoções positivas como o otimismo e a esperança fortalecem a resiliência física e mental. Análise e profundidade. A placebo e nocebo. Goleman discute o efeito placebo como um poderoso exemplo de como a expectativa emocional pode curar, e o efeito nocebo, onde a expectativa negativa piora a saúde, como exemplo do poder destrutivo das emoções. Implicações para a prática médica. Ele defende que os médicos precisam de mais LE para se conectar com os pacientes, entender seus medos e esperanças, e assim melhorar a adesão aos tratamentos. Parte 4. Uma janela de oportunidade. Capítulo 12. O alfabetismo emocional. Núcleo do capítulo. O capítulo final é um apelo passionante à ação. Goleman argumenta que as habilidades da LE podem e devem ser ensinadas. Ele chama isso de alfabetização emocional. Ele documenta programas pioneiros em escolas, como o SEL, Social and Emotional Learning, que ensinam crianças a identificar emoções, resolver conflitos, controlar impulsos e praticar empatia. Os resultados são dramáticos: redução da violência e do bullying, aumento da compaixão, melhoria no desempenho acadêmico e melhor saúde mental. Análise e profundidade. Prevenção primária. Goleman vê a alfabetização emocional não como um luxo, mas como uma forma crucial de prevenção primária de uma vasta gama de problemas sociais: gravidez na adolescência, abuso de drogas, violência, depressão. Um novo contrato social. Este capítulo é um manifesto por uma reengenharia completa do sistema educacional. Em um mundo de complexidade social crescente, Goleman argumenta que ensinar crianças a ser inteligentes com elas mesmas e umas com as outras é tão importante quanto ensinar matemática e literatura. O argumento final. O livro conclui que negligenciar a educação emocional é criar uma geração de analfabetos emocionais. Pessoas brilhantes tecnologicamente, mas ineptas social e emocionalmente, com consequências desastrosas para a sociedade. Análise crítica geral. Estilo, estrutura e impacto. Estilo do autor. Daniel Goleman é um mestre da divulgação científica. Seu estilo é claro, envolvente e repleto de histórias vívidas e casos concretos que ilustram conceitos complexos. Ele usa analogias poderosas, como o sequestro da amígdala, para tornar a neurociência acessível. Sua prosa é persuasiva sem ser dogmática, convidando o leitor a refletir. Estrutura narrativa. A estrutura do livro é impecável. Ele primeiro constrói a base científica, o cérebro emocional, depois detalha a teoria, os 5 domínios, e finalmente mostra as aplicações práticas, relacionamentos, trabalho, saúde. Essa jornada do porquê para o que e finalmente para o como é extremamente eficaz. Conexões históricas e filosóficas. Como explorado, Goleman reconcilia a ciência moderna com intuições filosóficas antigas. Ele também se conecta com o movimento da psicologia positiva, que surgia na mesma época, focando no florescimento humano e nas forças de caráter, não apenas nas patologias. Impacto e legado. O impacto de inteligência emocional é difícil de superestimar. O livro ficou mais de um ano na lista de best-sellers do The New York Times. Vendeu milhões de cópias e foi traduzido para dezenas de idiomas. Seu maior legado foi popularizar um conceito que revolucionou a educação, levou à implementação de programas de aprendizagem socioemocional, SEL, em milhares de escolas ao redor do mundo. Transformou o mundo corporativo.
Tornou inteligência emocional uma competência obrigatória em descrições de cargo, programas de treinamento e avaliações de liderança. Mudou a cultura popular. Inseriu termos como autoconsciência, empatia e controle de impulso no vocabulário comum, alterando a forma como as pessoas pensam sobre sucesso e bem-estar. Conclusão final. A reivindicação do coração. Inteligência emocional é, em última análise, um livro sobre integração. É um argumento poderoso contra a dicotomia cartesiana entre mente e corpo, razão e emoção. Daniel Goleman nos convence de que o verdadeiro poder humano reside não em suprimir nossas emoções, mas em conhecê-las, dominá-las e canalizá-las com sabedoria. Ele não descarta o valor da inteligência cognitiva. Ele a contextualiza. O QI é o motor de um carro, mas a inteligência emocional é o volante. Sem a capacidade de dirigir, o motor poderoso pode levar-nos a colidir contra uma parede. A obra é um chamado para uma visão mais holística e compassiva do potencial humano. É um convite para cultivarmos não apenas a genialidade técnica, mas também a sabedoria emocional. Porque, no final das contas, uma vida bem vivida é medida não apenas por conquistas, mas pela profundidade de nossas conexões, pela qualidade de nosso caráter e pela paz em nosso coração. É a reivindicação definitiva do coração como um parceiro essencial, e não um subordinado, da mente racional. Deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição. Comente para o YouTube entender que o conteúdo é relevante, e entregar para mais pessoas.